E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado. Olha só. Vídeo passado eu havia falado que estava surgindo um novo partido, né? Pois é, ele foi criado, tá? Então eu vou trazer isso para você já, para você ter uma ideia da coisa, como é que ela vai ser, né? Segunda matéria. Alta de preços levou a 949 falências, o maior número em 5 anos, com grande impacto nos setores construção civil, varejo e indústria. Pois é, né? Por isso que eu falo que Japão tá beleza? Tá beleza, né? Tome muito cuidado, você que pretende montar alguma coisa ou algo parecido, tá? Principalmente questão de história de nicho, tá? E, tá? Presidente da Federação de Empresas de Energia Elétrica do Japão, Kingo Hayashi, renunciou ao cargo porque divulgou informações falsas sobre a usina nuclear de Hamaoka. Então já dá para você ter ideia que a corrupção no Japão está muito alta, em todos os setores. Tá direto aparecendo gente renunciando, gente, como é que fala, que está, como é que fala, sendo presa, está sendo processado ou algo parecido. Tá direto. Tanto que o último grande também, como é que se diz? Empresas que perderam o contrato foi a Kawasaki, porque ela estava fazendo o sistema tipo de. Ele dava presentes, tá? Para os encarregados ali, e nisso eles ganhavam, entre aspas, também licitações, tá? Para trabalhar em cima dos submarinos japoneses, tá? E nisso, depois que foi constatado isso, foi um auê, como é que se fala isso? Um fervo, tá? Por que que foi descoberto? Os caras lançavam, tá? Que estavam dando de presente a Kawasaki PlayStation 5, isso aí é tudo suborno, tá? Por falar assim, presente, né? PlayStation 5, vales, aqui no Japão tem muito gift, né? Que eles falam assim, aqueles vale, aqueles giftzinhos para dar para almoço, para janta, só que são gifts de valores altos. E várias outras coisas que estavam acontecendo, assim, valores em dinheiro também tava uma coisa assim horrenda, tá? Esse eu não trouxe. Eu trouxe só o início. Depois a investigação e o que deu eu não trouxe pro canal. Porque apareceram outras matérias, aí a coisa embolou meio de campo. Eu acabei não gravando o vídeo. Mas o início tem. Tá? Dessa parte que fazendo a denúncia da Kawasaki ali. Então tem muita coisa que você vê que o Japão tá muito corrupto em todos os setores. Tá uma coisa assim horrenda, uma coisa bela. Tá? Antes que eu esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho para você receber as notificações de vídeos. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali e clica no coraçãozinho. Antes de começar, deixa eu só... Opa, cadê? Deixa eu aumentar o volume aqui. Que eu vou começar pelo Partido Novo. Tá? Partido Novo, assim, a coligação nova que foi criada. Tá? Deixa eu ver você. 揃って記者会見したのは立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表です。公表お願いいたします。新党の名前は中道改革連合。中道勢力の結集を目指して今日設立を届け出た新党の名称を中道改革連合にしたと発表しました。 Então é isso aí, tá? Esse é o Partido Novo, tá? Que foi criado para tentar segurar a onda da Takaichi, tá? E a onda da Sanseito ali. Então vamos ver o que vai dar, né? Então vamos aqui, né? O líder do Partido Democrático Constitucional, Noda, e o líder da Komeito Saito realizaram uma coletiva de imprensa em conjunto e anunciaram que o nome do novo partido, que pretende fundar como o objetivo de unir forças centristas, será Aliança da Reforma Centrista. Mas esse partido aqui ele vai ser uma zona. Por quê? No parlamento vai ser isso aqui. Mas nos estados vai estar separado.
Komeito para um lado, para o Partido Democrático Constitucional para o outro, tá? De acordo com eles mesmos. Então isso aqui vai ser uma zona, como é que se diz? Mas de qualquer maneira, com a primeira-ministra Takaichi indicando sua intenção de dissolver a Câmara dos Representantes no início da sessão regular do Parlamento, que será convocada no dia 23 da próxima semana, dia 19, tá? Já parece, diz a lenda, que a Takaichi vai vir a público falando por que ela resolveu dissolver o parlamento agora. Que ela deveria ter feito isso antes, mas ela só agora, tá? Então ela vai, parece que dia 19 ela vai dar uma coletiva de imprensa para poder falar isso. Eu espero que na coletiva de imprensa ela não fique lá batendo bateria, tá? Porque você vê que nós no Japão você está virando um Aue. Mas continuando. O Partido Democrático Constitucional do Japão, em Komeito, visando unir forças centristas, apresentaram uma notificação de criação de um novo partido ao ministro dos Assuntos Internos e Comunicações, por meio da Comissão Eleitoral Metropolitana de Tóquio, na manhã do dia 16. Aí na conferência de imprensa, Noda afirmou: uma postura centrista consiste em encontrar soluções através de uma deliberação cuidadosa, sem pender para a direita e nem para a esquerda. Já dá para você ter ideia, tá? Apresentaremos políticas realistas como tendo perspectivas priorizar os consumidores. Saito também afirmou, no caso assim, o da Komeito agora: demos um grande passo com base em nossa política de nos tornarmos o eixo da reforma centrista. Criaremos uma sociedade onde as pessoas possam viver em paz e proteger a paz do Japão. As principais propostas do novo partido incluirão uma redução de imposto sobre consumo e serão anunciadas juntamente com sua reforma da plataforma no dia 19, na próxima semana. Isso aqui eu não gostei, tá? Ah, japonês, você é contra a redução do imposto? Dependendo do imposto, sim, tá? Porque isso vai afetar muita gente aqui no Japão, né? Por que eu falo isso? Porque o imposto, igual por exemplo, o imposto sobre consumo aqui no Japão, que é o imposto que mais detona as pessoas, ele é usado para políticas socialistas. O Japão é contra a política socialista, não nesse ponto, tá? Por quê? Muitos idosos recebem ajudas para alimentação, pagamentos médicos e outras coisas, que são tirados desse imposto sobre consumo. Tanto que o Japão ele anda tão ruim das pernas que os idosos vão ter que começar, parece que pagar a partir, não sei se é desse ano, 30% das suas consultas. Antes era totalmente, o governo custeava tudo, agora não, vai ter que pagar 30%. E quem conhece como é que se fala assim, a aposentadoria do Japão sabe que isso aqui é horrendo. O Japão paga um mês para 2 meses. O que isso quer dizer? O Japão paga a aposentadoria um mês e ele tem que durar 2 meses. Porque não vem todos os meses igual ao Brasil. Então o Japão paga uma para durar 2 meses. Então o Japão ele paga, como é que se fala assim, as aposentadorias 6 vezes por ano só. Só que a pessoa vive 12. Então se a pessoa ganha muito pouco, como é que faz? Eu vou dar um exemplo. Se a pessoa ganhar 20 mil de aposentadoria, ela tem que viver com 10 e 10. E o resto, como é que faz? Por isso que eu falo que aposentar no Japão é muito tenso. É muito complicado. O que foi, irmão? Não recebe 10 porque tem um desconto em cima ainda. Eu tentei ser legal, né? Como é que se fala? A minha esposa falou que ainda tem um desconto sobre, como é que se fala? A aposentadoria do idoso, o que existe, tá? Então é muito complicado. Por isso que eu falo que nesse ponto, as pessoas que pretendem morar aqui no Japão pro resto da vida e se aposentarem, se elas não fizerem um bom investimento que lhe pague dinheiro todos os meses, elas vão se lascar, tá? Ou se ela não comprar uma casa para alugar,
Ela tem a casa aqui dela que ela mora, mas uma casa de aluguel para ela poder receber um dinheiro ali. Senão ela vai se lascar. Mas mesmo assim, ganhando um dinheirinho de aluguel, dependendo, 50, 60 mil, é pouco. Para os custos de vida que estão hoje em dia, é muito pouco. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado, sim. Pior que eu falo esse tipo de coisa, tem muita gente que fica brava. Teve um cara que, não, japonês, você não tem que falar isso não, você tem que gravar videozinho de saída fiscal, você não pode ficar falando esse tipo de coisa não, você fala daqui, você fala de investimento no Brasil, você fala de investimento no Japão, papapá, você não pode fazer isso. A pessoa tá se doendo. Esse daí eu já bani do canal, porque é tonto, tá? Porque a gente dá certos alertas, só que eu não vou falar para a pessoa, você tem que fazer assim, fazer assado. Não vou fazer tutorial da vida de ninguém. Porque existe uma vasta gama, como é que se fala assim, de oportunidades. Por isso que eu sou totalmente contra como é que se fala assim, de youtubers, tiktokers, ficar falando, ó, tem coisa assim tal, tem investimento assim tal, tem coisa assim tal. Eu sou totalmente contra. Você vê que eu evito de ficar mostrando, como é que se fala assim, no que eu invisto. Para não ficar direcionando as pessoas. Porque é aquela velha história, se eu perder, eu perdi. Não levei ninguém junto comigo. Nesse caso. Por isso que geralmente os canais de finanças, eles falam assim, ó, tudo que está sendo falado aqui não é indicação de investimento. Por quê? Dependendo, eles podem tomar processos. É muito complicado, tá? Por isso que nesse ponto eu não faço assim, grandes indicações. Eu falo assim, quando eu mostro, falo assim, ó, eu fiz isso aqui é meu, não é indicação, mas eu tô com isso aqui, eu tô ganhando nisso aqui. Então eu provo o que eu fiz para mim, para evitar certas dores de cabeça. Então, continuando aqui. Então, o Partido Democrático Constitucional do Japão, tá, que anunciou que abrirá com urgência no dia 16, uma convocação, já foi, né? Uma convocação de 3 dias para candidatos para o novo partido que formará junto com a Komeito. Aí, Osaka, que é presidente do comitê de campanha eleitoral, disse aos repórteres: decidimos concorrer sob o novo partido. Gostaríamos de prosseguir com procedimentos o mais rápido possível com o objetivo de alcançar 200 cadeiras. Então você vê que é muita coisa. Tá? Só para você ter ideia, a Sanseito está almejando de 30 a 40 cadeiras. A Nippon Shinokai, que é aquela que está coligada com a Takaichi, de 30 a 38 cadeiras, de acordo com o vice-presidente da Nippon Shinokai. Você vê que aqui eles querem 200. Então, se eles conseguirem essas 200, acabou para a Takaichi. Tá? Ela vai, como é que se fala assim? Comer na mão dos caras. Não vai ter outra situação. Por isso que nesse ponto, esse partido vai ser muito bom, desde que o Noda continue com a ideia dele de proteger, entre aspas, os estrangeiros. Porque se ele mudar de ideia, aí ferrou. Tá? Aí ferrou de vez. Pulando de matéria aqui. A Teikoku Databank anunciou que houve 949 falências por alto custo em 2025. É o 5º ano consecutivo de recordes. Então você vê aqui no vídeo passado, eu falei sobre o aumento, o governo ali estava mostrando o aumento, por 5 anos consecutivos, no caso da inflação, no caso o BOJ apresentou. Então você vê que aqui bate com os dados da Teikoku. Então você vê que é os 5 anos de recorde de falências. Por isso que eu já venho há anos alertando, toma cuidado, o negócio está assim, você que vai montar um negócio de nicho, toma cuidado, porque a coisa está ficando complicada. Tá? Então se você for montar um negócio, não monte para nicho. Quando, por exemplo, nicho brasileiro, venda só para brasileiro. Se você fizer isso, está fadado a quebrar. Tá? Porque as coisas do jeito que estão indo, haverá cada vez menos brasileiros no Japão. Do jeito que a coisa está indo. Tá? Japonês, você está falando bobrinha. Então tá. Deixa o tempo rolar, depois a gente conversa. Tá? Então, continuando aqui.
Devido à disparada dos preços dos combustíveis e das matérias-primas, bem como o aumento no custo de mão de obra, setores como construção civil, varejo e indústria foram particularmente afetados. Praticamente tudo, né? Como é que se diz? Por setor, construção civil foi o que mais apresentou o número de falências, com 240, seguida pelo varejo com 216, indústria com 174. Embora o número de falências nos setores de construção civil e indústria tenha diminuído em relação ao ano anterior, o setor varejista, composto principalmente por restaurantes, estabelecimentos de alimentação e bebidas, registraram um aumento significativo de 66 casos. Por que eu trago esse tipo de alerta? Porque tem muito brasileiro, ele está montando negócio no Japão. Ele está montando restaurantes, bares, etc. Errado? Não, não é. Muito pelo contrário. Empreendedorismo é muito bom. Canso de falar, não fique de acordo com a mercê do governo. Só que monte seu negócio para vários nichos. Tá? Não fique apenas restrito a brasileiros, porque senão, né, a coisa vai ficar meio esquisita. Segundo a Teikoku Databan, que é operadora de restaurantes Izakaya, que declarou falência em novembro, havia observado que uma recuperação no número de clientes após a diminuição da pandemia, né, do Covid ali. No entanto, o aumento dos custos com alimentos, serviços públicos e mão de obra fez com que as empresas não vissem mais perspectiva de melhoria na lucratividade, levando a desistir de suas atividades. Porque uma empresa ela é feita para dar lucro. A partir da hora que a empresa não dá lucro, ela não faz sentido, tá, dela existir. E aqui, como é que se fala assim, nesse ponto, é tudo aquilo que eu já venho mostrando, eles falaram tudo numa frase só. Inflação comendo. Tá para tudo quanto é lado. Em vez do governo tentar segurar a inflação ou fazer algo parecido, não. Ele vai lá e ainda aumenta os salários. Aí o que acontece? Arrebenta a firma pro lado da inflação, que ele tem que comprar produtos cada vez mais caros. E se ele não fazer o repasse disso para o público, ele quebra. Só que ele fazendo o repasse para o público, existe a grande chance de diminuir o número de clientes, como aconteceu aqui. E o governo, vendo isso, em vez de tentar fazer alguma coisa, não, ele vai lá e aumenta os salários, porque ele quer que as pessoas continuem gastando. Só que aumentando os salários, aumenta a carga trabalhista do empresário. Ele está ganhando menos, porque tem menos clientes, só que ele está gastando mais com carga trabalhista, com inflação, para comprar os seus produtos. Aí o que você acha que acontece com a empresa? É a mesma coisa no Brasil. Por isso que a taxa Selic, por exemplo, a 15% no Brasil, ela é muito convidativa. Pega tudo, joga tudo num tesouro direto ali, você ganha dinheiro sem fazer força. Só que o grande problema disso, esse ano, porque esse ano é ano de eleição. Então, dependendo, se o Copom abaixar o valor da Selic e outra coisa assim, aquelas pessoas que fizeram o tesouro direto pós, como é que fala assim, já que tem o pré e o pós. Quem fez pós vai começar a ganhar menos. Quem fez pré vai continuar com 15 direto. É só um exemplo, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com quando faz tesouro direto ou algo parecido, porque senão vai dar diferença, como é que fala, nos ganhos. Por mais que as pessoas falem certas coisas, mas ainda assim é muito melhor você ganhar um pouco menos do que você montar um negócio, receber um processo trabalhista e se lascar, tá? Dependendo da situação. E processos trabalhistas no Brasil, você sabe como é que é, né? O troço é tenso, então tem que tomar muito cuidado. Tá, aqui no Japão não sei falar muito, tá? Não acompanho muito dessa parte trabalhista, etc. Aqui, como é que processos, etc. Ganhos, eu não acompanho muito, então não sei falar muito. Mas no Brasil o troço é feio, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então, continuando aqui. Ao analisar as falências causadas pelos aumentos de preços, a causa mais comum foi matérias-primas, commodities. Então pensa comigo. Japão está com preço, está com o valor do dólar entre 158 e 159.
Então eles têm que comprar por esse valor. Aí cargas d'água, tá? Acontece por dólar cair, vai a 150. Então quem comprou a 150, a 159, 158, 159, depois vai ter que competir com quem comprou a 150. Quem que vai sair na vantagem? Pois é. E só que nesse meio tempo, muitas pequenas empresas que trabalham com estoques pequenos, ou praticamente nem estoques, ou fazendo, como é que fala, as compras do sistema Toyota, lá just in time, vão se lascar. E, como é que se diz? E de verde e amarelo. Então, com isso, a tendência de quebra é muito maior, porque as pequenas não conseguem competir com as grandes. Principalmente as grandes agora, dos 4 ou 5 anos para cá, antigamente não tinha isso, mas de 4 a 5 anos para cá, as empresas começaram a lançar seus próprios produtos. Nos supermercados, por exemplo, supermercados, farmácias, seus próprios produtos, para competir com as empresas grandes. Então você pode entrar em qualquer supermercado de rede grande, farmácia, que você sempre vai encontrar lá o produto do próprio supermercado ou da sua própria farmácia. Só que, claro, que não vai estar assim, igual, por exemplo, tem a farmácia Genk aqui. Então os produtos não vão estar escrito Genk, mas vão estar escrito lá, se eu não estou enganado, do Genk é Cookie Heart. Tá? Então vai estar lá os produtos lá, Cookie Heart. O Ion, a mesma coisa, tem os produtos do Ion. Só que eu não lembro qual que é o nome dos produtos. É muito tempo que eu não vou no Ion, porque aonde que eu moro não tem Ion, por incrível que pareça. Tá? Então já dá para você ter ideia que a cidade é pequena. Né? Pequena assim, de investimento. Né? A cidade é comprida, mas de investimentos assim ela é bem precária. Então já dá para você ter uma ideia que as empresas estão fazendo isso para tentar beneficiar. Tá? Se beneficiar em relação às outras. Então ela vê certos produtos e ela coloca os produtos mais baixos. Então fica a dica para você. Só que essa dica não serve para todo mundo. Por exemplo, quem tem carro dá para fazer isso, mas quem não tem não dá. O que quer? É rodar os supermercados da cidade vendo esses produtos mais baratos. Porque o supermercado ele não vai colocar o mesmo produto. É aquela velha história. Eu não sei se é camaradagem de... Como é que se fala assim? De negócio. Mas você nunca vai ver igual, por exemplo, o supermercado, a farmácia Genk aqui. Por exemplo, ele colocou o ketchup mais barato. Você pode ir lá no Ion ou no Canesui, são empresas que eu sei que tem os produtos da marca dela, você não vai ver o ketchup mais barato. Você vai ver assim, ou a farinha mais barata, ou a maionese mais barata, ou algo mais barato, mas não o mesmo produto. Então você acaba conseguindo comprar produtos mais baratos. Mas claro, você tem que rodar. Aí nisso você vai gastar combustível e etc. Mas aí vale a pena? Vale muito a pena. Porque dependendo, a diferença de preço é muito grande. Igual, por exemplo, a cidade que eu moro aqui. Né? O molho de tomate, dependendo do pacote, ali, a gente encontra 150, que molho de tomate pronto, assim, né? Aquele só para jogar no macarrão. 150. Na antiga cidade que eu morava, quando eu fui em dezembro para lá, tava Reacoen, tava 100, né? 100 em português, tá? Não em japonês. Então tava assim, então tava dando 50 ienes de diferença. E nisso você joga 50 ienes de diferença mais o imposto, pô, dá uma diferença considerável. Principalmente se você levar em conta que você paga por volume. Não é na somatória final. Então, se você comprar 10 balinhas, você vai pagar imposto sobre cada balinha aquilo ali. Então, sobre 10 balinhas. Né? Imposto, uma balinha, 2 balinhas, 3 balinhas. Então, no final da conta, o imposto aqui no Japão sai caro, sai muito caro. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Por isso que esse imposto, depois que foi para 8 e para 10, ele está comendo o poder aquisitivo das pessoas. Mas, de qualquer maneira, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que a causa mais comum aqui são matérias-primas. Por quê? Dólar alto, paga-se preço alto. E a Takaichi mandou fazer alguma coisa, mas nem de longe.
Por isso que eu falo para você, quer vir para o Japão trabalhar? Não há problema, venha. Mas já fique ciente da situação. Que se você não tiver um salário muito bacana de pelo menos 1.300 ienes a hora, existe um grande risco de você passar necessidade. É o que eu recomendo para todo mundo. Tá aqui no Japão também? Beleza, procura um salário pelo menos de 1.300. Senão você vai passar dependendo necessidade. Por que disso, japonês? Porque dependendo da firma, as horas extras não são constantes, tem altos e baixos. Então se você entra numa fase dependendo que caiu as horas extras e você tem um salário, valor salarial muito baixo, dependendo do que você faz dos seus custos, você não vai conseguir cobrir. Então, pelo menos 1.300 ienes a hora é um valor muito realista para conseguir manter o mínimo. Claro, a pessoa tem que tomar cuidado com os gastos dela também. Mas, de qualquer maneira, né, isso vai de cada um. Então, mudando aqui. Seguido por custos trabalhistas, aquilo que eu falei antes. Né, primeiro, a causa mais comum para as falências foi matérias-primas. Segundo, custos trabalhistas, aquilo com 24,8%. É aquilo que eu havia explicado. O governo está pouco se lascando se as empresas estão tendo lucro ou não. Ele só quer aumento de impostos, dar aumento salarial, para ele poder ganhar mais arrecadação. A japonesa, você não está ligando para, como é que se fala? Para as famílias. Se o governo ele fizesse uma política econômica mais bacana, que conseguisse segurar a inflação de alguma maneira, não haveria necessidade de sair arrebentando com tantos aumentos salariais. Esses aumentos salariais são para tentar tirar um pouco a defasagem da inflação. É só observar isso aí. Porque é muito fácil. Eu não quero fazer política nenhuma, aumenta o salário. Só que se o governo cortasse gastos e custos, não haveria tanta necessidade de fazer esse tipo de coisa. Mas os governos querem fazer isso? Não, nem de longe. O governo japonês então está dando dinheiro para o exterior. Agora, só para você ter ideia, eu não ia trazer nessa matéria. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, tá? E vou ver se eu trago para você aqui. Não, deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu deixei separado. Que o governo japonês ele ia abrir como é que se diz? Um sistema de financiamento. Tá aqui. Um sistema de financiamento novo corporativo. Especialistas recomendam o uso do banco japonês para cooperação internacional, o J-Bank for International Cooperation, para fornecer apoio econômico de segurança. Mas isso por quê? Para as empresas que têm subsídios fora do Japão. Só que aí o que vai acontecer? Vai ter geração de emprego fora do Japão. Não é uma política burra pra cacete? Em vez de fazer a coisa para trazer para o Japão, para fazer geração de emprego aqui no Japão, para ter mais a roda da economia girando, não, o troço é lá fora. Por isso que eu falo. Então eu vou trazer isso para você aqui se der tempo. Então olha só. Custos trabalhistas com 24,8%. Energias, no caso como combustíveis, 24,8%. Combustível aqui no caso são de todos os valores, tá? Por quê? Porque o Japão, ele tem aquela ideia. Vamos descarbonizar. Só se for os peitos dos japoneses, porque a geração de energia aqui no Japão, geralmente ela é feita a carvão, que polui pra caramba, e termoelétricas. Termoelétricas usa gás ali para fazer queima, para gerar energia, só que nisso polui pra caramba. A oposição, no caso o Noda e outros, já falaram, desliga todas essas porqueiras. O governo japonês quis, mas nem de longe. Parece a China, nesse ponto. A China fala, não, os outros países têm que descarbonizar. Só que ela não descarboniza. Por quê? Porque nisso
ela tem vantagem competitiva nas fábricas. Um grande exemplo aconteceu, o que foi? Com a Alemanha. Vocês viram que a Alemanha estava muito ruim das pernas. Agora que ela conseguiu ter o primeiro superávit, depois de muito tempo. Mas o que aconteceu? A Alemanha, com essa ideia, tá, de descarbonizar, foi lá e, arrebentou. O que aconteceu? O custo da energia elétrica na Alemanha explodiu de uma forma horrenda. Então o que acontece? Os produtos alemães ali ficaram com os preços muito altos. Eles perderam a competitividade de mercado. Por que você acha que o Trump parou com essa ideia também? Vamos... Como é que fala assim? Ele não quis fazer igual que o Biden estava fazendo, o Obama estava fazendo. Vamos descarbonizar. O Trump falou, cacete. Porque senão a gente fica para trás. Na questão de competitividade de valor de produto. E o Japão fica nessa falácia também. Vamos descarbonizar. Mas ele está fazendo alguma coisa concreta? Não está. O governo não está. As empresas privadas até estão fazendo algum esforço aqui, algum esforço ali. Por exemplo, em Tóquio já tem de Dohan Bikes, aquelas maquininhas de compras automáticas, tá? Que elas fazem, como é que fala assim, a absorção do carbono. Aí de tempos em tempos ali, ele forma como se fosse eles têm que limpar a máquina, porque essa máquina está absorvendo o carbono, e esse carbono está virando uma matéria-prima que eles estão usando. Tá? Tem locais que estão usando carbono, por exemplo, para tijolo e outras coisas. Mas ainda assim é muito pouco, é muito baixo a utilização disso. Então você vê que o setor privado tenta fazer alguma coisa, mas o governo não. O governo japonês ele tá colocando impostos até sobre o carbono aqui no Japão. Porque tá o tal do carbono azul. Quem tiver dúvida, dá uma pesquisada sobre o tal do carbono azul aqui no Japão, que tem o tal do imposto. Tá? As empresas têm que pagar impostos sobre esse tal de carbono azul. Então é um auê aqui. Tá nesse ponto. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Todo mundo acha que a coisa aqui é bacana, gera muito dinheiro. Só que a quantidade de impostos é muito grande. Tá? Arrebenta. Então, continuando aqui. Como combustíveis com 24,2%. Os custos trabalhistas aumentaram pelo terceiro ano consecutivo, ultrapassando 20%. Então você vê que os custos trabalhistas, é aquilo que eu falei, é muito fácil o governo falar, aumenta aí, aumenta aí. Aí fica forçando os sindicatos a fazer grandes negociações de aumentos salariais. Por um lado errado, não é, porque os sindicatos também têm que ver a vida dos seus sindicalizados ali. Só que não está vendo o lado da empresa, porque é muito fácil. Vou exigir tanto de aumento. Porra, beleza. Aí a empresa quebra, fica todo mundo sem serviço, o sindicato, bacana. Aí você vai recorrer a quem para você pedir aumento salarial. Não é uma política burra? Pois é, política do governo japonês. Então, continuando aqui. A Teikoku, analisou o aumento dos custos trabalhistas devido à escassez de mão de obra que está pressionando a gestão de pequenas e médias empresas. Por que disso? Porque é aquela velha história. Quem paga mais sempre vai ter funcionários na porta, batendo na porta, querendo trabalhar ali. Quem paga menos, as pessoas estão correndo. Por que você acha que tem muita gente que, em vez de querer trabalhar na parte de restaurantes ou trabalhar na parte de serviços, quer trabalhar na parte da indústria? Porque a diferença salarial é muito grande. A discrepância é muito grande, salarialmente falando. Então você vê que os restaurantes, eles querem lucrar muito, pagando pouco. Aí você está vendo cada vez mais asiáticos, estrangeiros trabalhando nos lamenhás, izakayas. Por quê? Mão de obra barata. Cada vez mais. Ainda mais com essa ideia agora que o governo japonês está exigindo o Nihongo, você vai ver cada vez mais estrangeiros trabalhando nesses locais.
E com a automatização dos locais, você vê que tem cada vez menos funcionários. Igual, por exemplo, você entra dependendo do lamear, não são todos, tá? Aqueles restaurantes de lame. Você entra, não tem caixa. O que é? É só uma máquina ali para você pegar o choquém, que é o ticketzinho. Então você vai, escolhe qual que você quer, tá? Você vai pagar ali na hora. Então ele não precisa ter, o restaurante não precisa ter um atendente para fazer caixa. É menos um funcionário. Deu para você entender, né? Como é que a coisa é. E é assim por diante aqui o Japão. Só que muita gente defende. Só que essas pessoas que defendem tanto essas coisas não estão vendo o lado humano por trás. E aí? Tá? Tem que se tomar muito cuidado. Mas vamos pular de matéria aqui? Tá. Vamos lá. Em resposta ao escândalo da falsificação por dados relativos ao desempenho de resistência a terremotos da usina nuclear de Hamaoka, da Chubu Electric Power, do estado de Shizuoka, Kingo Hayashi, presidente da Federação de Empresas de Energia Elétrica do Japão, que engloba 10 grandes empresas de energia elétrica, no caso o famoso lobby, tá? Anunciou em coletiva de imprensa que renunciaria ao cargo de presidente com efeito imediato. O mandato normal é de 2 anos e Hayashi estava previsto para terminar no final de março desse ano, mas ele renunciou antes do termo. Na coletiva de imprensa, Hayashi pediu desculpas novamente, dizendo: prejudiquei a confiança da sociedade no setor de energia nuclear. Isso é óbvio. Eu canso de falar que o Japão está sentado em cima de uma bomba atômica. Por quê? Criar usinas nucleares num país que tem terremotos. Porra, a ideia é extremamente inteligente, mas... Continuando aqui. Apresento minhas profundas e sinceras desculpas. Sobre o motivo de sua renúncia, ele afirmou: a Chubu Electric se dedicará a esclarecer os fatos, investigar as causas e evitar que isso se repita. Identificarei os problemas em nossa cultura organizacional e trabalharei com todas as minhas forças para a reconstrução completa. Porque tem um tal de suborno daqui, suborno dali, que vocês não fazem ideia. Daí é direto aparecendo esse tipo de coisa. Você não acha? Quanto vocês acham que esse cara não levou por trás para ele poder divulgar os números errados de resistência da usina nuclear? Porque ali eles colocaram, como é que se fala? Eles apresentaram os números que a usina era totalmente segura e etc. Só que eles colocaram números tão fictícios, os nossos, assim, umas coisas tão, como é que se diz? Tão fantasiosas que na hora que o auditor pegou, bateu o olho e falou: meu, você está viajando na maionese. Tá, mas continuando aqui. Ele afirmou que sua renúncia como líder do setor, em um momento em que os setores públicos e privados trabalham junto para alcançar uma sociedade livre de carbono, aquilo que eu expliquei antes, tá? E fazer o uso eficaz da energia nuclear, é profundamente lamentável. E a renúncia foi aprovada em uma reunião da Federação de Empresas de Energia Elétrica do Japão, realizada naquela manhã. E aparentemente não houve objeções por parte dos presidentes das empresas de energia elétrica. Isso é óbvio. O cara cagou, pô. Só que alguma coisa ele levou por trás para ele poder divulgar esses números. Porque o cara é presidente, o cara tem noção. Ou eles não iam colocar nenhum tom da lua ali para presidir o negócio. Ah, japonês, o que é tom da lua? A rotinha! Os mais velhos devem se lembrar, tá? Então, continuando aqui. Hayashi, né, que assumiu a presidência desde abril de 2024, ele apoiou a iniciativa do setor de reativar as usinas nucleares. Isso é fato, porque o japonês, na época de década de 90, 80, 90, eles praticamente não gastavam dinheiro comprando gás, comprando carvão, porque toda a energia era gerada aqui. Só que naquela época, as usinas eram todas novas. Então tinha-se uma lei que, depois de 20 anos de uso, era para cortar, como é que se fala assim, o uso daquela usina. Ia desmantelar a usina e construir uma nova, por questões de segurança. Aí o que aconteceu? O Japão ficou ruim das pernas,
eles já estão prolongando, aí eles reavivaram essa lei, só que eles estão modificando essa lei para quê? Para mais 40 anos. Então você coloca de 20 inicial mais 40, 60 anos de usina nuclear. Aí a usina vai ficando velha, vai passando por, como é que se fala assim? Por depreciação. Velha pode falar, tá velha, tá? Ele vai passando por depreciação, as coisas vão ficando estragadas, perdendo sua segurança, tá? Aí dá para você ver pelo sistema de água do Japão, de gás do Japão, encanado no caso. Você vê que está abrindo buracos em todo o Japão, no solo do Japão. Semana passada abriu outro, não lembro onde foi, mas abriu um outro buraco também. Porque mostraram até filmagem. Passou um carrinho, placa amarela, porque aqui no Japão tem dois tipos de carro, placa branca e placa amarela, tá? E depois passou um caminhão. Na hora que passou o caminhão, abriu a cratera. Plá! Ali. O cano, o que é? Tava todo zoado. Então o Japão, como é que se fala assim, daquela época para cá, ele vai gastar horrores. Eu já trouxe uma matéria falando sobre isso. O governo Kishida autorizou isso, a fazer esse repasse desse dinheiro. Porque o sistema de água do Japão praticamente está todo comprometido. Pontes e viadutos estão com muita ferrugem. Teve pontes que desabaram assim, sem ninguém fazer nada. Porque o Japão, ele é uma ilha, querendo ou não, tem maresia para tudo quanto é lado, e essa maresia corrói ferro. E os caras construíram ali estruturas de viadutos, entre aspas, de ferro. O que aconteceu? E não foram lá fazer verificações, inspeções. E alguns deles apresentaram corrosão, depois desabaram. Aí depois ficam lá, mas nós não sabíamos. Não fizeram nem preventiva. Aí depois fica aí falando, cultura do 5S, cultura do não sei o que. Nem eles mesmos estão fazendo. Por isso que eu falo que tem muita coisa que acontece aqui no Japão que é pura hipocrisia. Mas, continuando aqui. Entretanto, descobriu-se que os dados submetidos da usina nuclear de Hamaoka, referente à unidade 3 e 4, tá? 3 eu coloco 2, né? Bom, né? 3 e 4. Para as quais a usina havia solicitado a retomada das operações, que iria ser agora, tá? Subestimavam as vibrações esperadas de um terremoto. Então colocaram valores muito mais altos do que eles aguentariam sobre questão de tremor, tá? Então no dia 14 desse mês, as autoridades de regulação nuclear decidiram descartar a revisão de segurança realizada até então para a preparação da retomada das operações da usina. A autoridade também mencionou a possibilidade de revogar a licença da construção da usina. Hayashi agora se concentrará em responder à questão da usina nuclear, porque agora, como é que se diz, vai ter que fazer uma perícia muito maior para saber qual que é a realidade da usina. Por isso que eu falo, esse troço é complicado, tem muito lobista ali no meio, tem muita corrupção, tem que se tomar muito cuidado, tá? Por enquanto, o cargo de presidente da Federação de Empresas de Energia Elétrica do Japão será exercido por 3 vice-presidentes, de acordo com as normas. Sobre o seu sucessor, Hayashi disse: decidirei quem será meu sucessor e darei uma resposta assim que possível. Tá? Então já dá para você ter ideia como é que a coisa tá. Então dependendo, igual por exemplo, Shimane tem uma usina nuclear ali, tá? Fukui tem outra usina nuclear. Dependendo, aquele ele pode ser que esteja seguro, pode ser que não. Porque se fizerem uma sindicância mesmo, pode ser que como é que se diz? Apareça coisas muito piores. Para você ter ideia, tá? Mas vamos aqui para a quarta matéria, aquela que eu falei, se desse tempo eu ia trazer. Para fortalecer a segurança econômica, um painel governamental de especialistas delineou recomendações que defendem o estabelecimento de um novo sistema de apoio, utilizando o Banco do Japão para a cooperação internacional. Então você vê que vai escoar mais dinheiro do Japão ainda, para utilizar empresas japonesas na expansão dos seus negócios no exterior, com foco em setores chaves como informação e comunicação.
Então você vê que o Japão, ele está querendo gerar empregos no exterior, não dentro do Japão. Então com isso, o que acontece? Praticamente o Japão está fazendo evasão de divisas, dependendo da situação, pode, dependendo da forma que fizer ali, sistema offshore, tá? Quem trabalha na parte da economia sabe o que eu estou falando, tá? Vai beneficiar muito empresas com expansão offshore, para diminuição de pagamento de impostos e outras coisas. Só que vai usar o próprio dinheiro do governo japonês para isso. E vai fazer uma bela de uma invasão de divisa ali. Coisa que o governo japonês não queria, porque o My Number, o intuito do My Number quando ele foi lançado era evitar a evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Aí agora que eles estão expandindo o My Number, mas a ideia inicial quando ele foi criado, anos atrás, eu trouxe isso, eu tenho esse vídeo aqui no canal, porque o próprio governo falou. Eles já estão fazendo totalmente o contrário. Olha isso aí, faz sentido? Então, em vez de ter geração de emprego dentro do Japão, não, eles estão gerando empregos nos outros países, não dentro do Japão. É um ato muito burro, mas continuando aqui. Em vista de rápidas mudanças no cenário internacional, o governo japonês pretende revisar a Lei de Promoção de Segurança Econômica promulgada há 4 anos. Um painel de especialistas está analisando medidas específicas que se reuniram online e apresentou as diretrizes gerais em suas recomendações. O plano prevê o estabelecimento de um novo sistema de apoio, no qual o banco japonês, no caso o BOJ, tá? No caso, o apoio no banco japonês para a cooperação internacional usando o BOJ, tá? Que fornecerá os investimentos e empréstimos para apoiar as empresas japonesas na expansão dos seus negócios no exterior, com foco em áreas importantes como informação e comunicação e desenvolvimento portuário. Então já sabe que o Japão vai começar a querer dominar a parte logística, porque desenvolvimento portuário, transporte de cargas via marítima, você já sabe, né? Além de fortalecer as cadeias de suprimentos, acabei de falar, né? O governo deve apoiar as operações essenciais para a segurança econômica, como instalação de cabos submarinos para comunicações e lançamento de satélites artificiais. Você vê que, não sei se você reparou, o governo, o que deveria ser tudo isso de setor privado, não, o governo. Então você vê que o Japão vai gastar cada vez mais. Só que muita gente não vai ver essa notícia, porque muita gente não assiste os vídeos até o final. Então, com isso aqui já dá para você ter ideia que o governo japonês ele não vai fazer contenção de despesa. O governo Takaichi vai gastar dinheiro a rodo. Então, se você não cuidar de você, o governo japonês não vai. Tá? Além disso, eles defendem a criação de um grupo de reflexão dentro do Instituto de Pesquisa de Economia, Comércio e Indústria para uma instituição administrativa independente para conduzir pesquisas em estudos por segurança econômica para a melhoria da segurança em instituições médicas que forem alvos de uma série de ataques cibernéticos. Isso aí basicamente deveria ser algo do Ministério da Defesa. Mas não, vai se criar um grupo dentro de outro grupo, dentro de outro grupo. Faz sentido? Então já sabe que vai ter um cabide de empregos aqui dentro do Japão, com gastos cada vez maiores. Porque isso aí, ataque cibernético, isso aí tinha que ser responsabilidade do quê? Da própria empresa privada, não do governo. E se for ataque a instituições, como é que fala assim, governamentais, Ministério da Defesa. Ponto. Não é criar um negócio dentro do outro negócio, dentro do outro negócio. Pô. Aí, só que tem que pagar todo mundo. E nisso o que acontece? O governo japonês vai ter que arcar com tudo isso, porque isso é uma ideia do governo. E aí? O governo planeja prosseguir com a análise da possibilidade de alteração de lei com base nas recomendações do painel de especialistas que irá compilar
formalmente no futuro. Então você vê que o governo japonês ele vai escoar dinheiro cada vez mais. Então as políticas para arrecadação de dinheiro do governo serão cada vez maiores. Tiozão já está te avisando. Quer acreditar no tiozão? Não há problema, não precisa. Mas quando você vê seus gastos, suas contas cada vez maiores aqui no Japão, você vai lembrar de mim. Eu vou ficar igual piolho na sua cabeça. Você vai lembrar de mim, o tiozão avisou. Por isso que eu falo que determinadas situações, o quanto a pessoa ganha no Japão, não faz mais sentido ela ficar aqui. A não ser que ela queira criar a família com segurança. Ainda assim, aí é bacana. Mas financeiramente falando, não tá bom. Não tá tendo um futuro muito bom. Tá? Mas é aquela velha história. Ponto de vista de cada um. Esse é meu ponto de vista. Tá? E tá tudo certo. Se você discordar de mim, não há problema. Vida que se segue. Aquilo que eu falei. Tem locais que caminhoneiros estão ganhando $500 mil de ienes todos os meses. Então vale a pena você investir numa carteira de motorista para caminhoneiro, etc. Vale. Só que tem gente que não gosta desse tipo de serviço. Igual, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tirou a carteira de motorista e tal, mas ele começou a trabalhar com isso. Depois ele falou, não quero isso para minha vida não. E abandonou. Por mais que tenha carteira de motorista, de um caminhão, ele abandonou esse tipo de vida. Ele falou, não quero isso para mim. Tá? Então já dá para você ter ideia que nem tudo é para todo mundo. Tá tudo aí, mas nem tudo é para todo mundo. Tá? Então, não vá avançando na lua achando que é queijo, que pode ser que você não goste desse tipo de profissão, mas você tem que tentar. Infelizmente vai ter gastos e etc. Mas se você não tentar, você nunca vai saber o resultado. Se vai gostar ou não, se vai dar certo ou não. Só que nisso, o tempo passa e os gastos vão. Então pense muito bem no que você pretende fazer, porque você conhece você mesmo melhor do que ninguém. Não deixe ninguém falar na tua cabeça que você tem que fazer isso ou aquilo. Nem eu, nem ninguém. Porque você conhece você mesmo. Se você não conhecer você mesmo, vai lá, vai no psicólogo ali, começa a fazer uma terapia porque tem alguma coisa errada. Tem algum problema cognitivo ali muito grande, porque você sabe os seus gostos, porque você vai dormir com você acorda com você vai no banheiro com você. Por mais que você tente fugir de você sempre vai estar lá. Aonde você for. Não tem como fugir. Tá? Então, tome cuidado. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber as notificações de vídeos. Se for no TikTok, clica no rosto bonitão ali, clica no coraçãozinho. Eu espero que essas informações te ajudem a você ter uma visão de Japão, como é que a coisa está indo. E eu vou ficando por aqui e Maido.